Minha dama de honra planejou meu divórcio. Capítulo 1. A amiga sempre presente demais. Eram 11h30 da noite, quando meu casamento quase acabou pela 13ª vez. Tiago jogou o celular no sofá com aquela expressão que eu já conhecia tão bem, aquela mistura de cansaço e acusação que me fazia sentir pequena, culpada, inadequada. Júlia, eu já te expliquei essa mensagem 15 vezes. 15 vezes. A tal mensagem era de uma colega de trabalho dele. Algo sobre obrigado pelo jantar foi especial. Inocente demais para ser verdade ou inocente demais para ser suspeita? Minha cabeça girava naquela espiral que se tornou rotina nos últimos 2 anos. 2 anos inteiros de desconfiança, de brigas que começavam do nada, de veneno lento corroendo o que um dia foi sólido. Jantar que eu não sabia que existiu, Tiago. Jantar que você não mencionou. Porque foi almoço de equipe. Almoço! Eu disse almoço na terça. Mas será que disse mesmo? Ou eu estava ficando louca? Minha terapeuta individual chamava isso de luz de gás, quando você começa a duvidar da própria memória, da própria sanidade. Eu estava afundando nessa névoa há meses. Foi quando a campainha tocou. 20 minutos. 20 minutos depois da briga começar, Fernanda estava na minha porta com 2 garrafas de vinho tinto e aquele sorriso preocupado que sempre trazia. Como uma enfermeira chegando no plantão. Pontual, eficiente, sempre sabendo exatamente onde doía. Vi luz acesa, imaginei que precisava de companhia. Fernanda sempre estava lá nas brigas. Sempre. Como se soubesse antes de acontecerem. Como se tivesse um sexto sentido para crises matrimoniais. 10 anos de amizade, 10 anos inteiros desde que nos conhecemos na faculdade de design. E ela nunca, nunca faltou quando meu casamento sangrava. O perfume dela invadiu a sala antes mesmo que ela se sentasse. Aquele Dior Poison que ela usava desde sempre, doce demais, enjoativo, grudento. Grudava nas almofadas do sofá por dias. Grudava na minha pele. Grudava na minha cabeça. Ele saiu? Perguntou ela, servindo vinho em taças que conhecia de cor, abrindo gavetas da minha cozinha como se fosse dona. Foi para o quarto. Júlia, meu amor, você não merece passar por isso de novo e de novo. Ela enfatizou aquele de novo com uma pausa dramática, deixando o veneno escorrer devagar. Sentou ao meu lado no sofá de linho bege que eu mesma estofei quando reformamos a casa. Nossa casa. Minha herança da vovó Hilda, transformada em lar. R$1.200.000 em tijolo, afeto e suor. 5 anos de casamento vividos entre essas paredes que Fernanda sempre elogiava com brilho estranho nos olhos. Essa casa é perfeita, Ju. Perfeita. Eu mataria por uma casa assim. Ela disse isso naquela noite. Não era a primeira vez. Mataria por uma casa assim. Que frase estranha para uma amiga repetir, não? Mas eu estava tão afogada na minha própria dor que não percebi o significado. Não ainda. Fernanda ficou até a 1 da manhã. Ouviu cada detalhe da briga, cada palavra que Tiago disse, cada lágrima que eu derramei. Anotou tudo mentalmente, eu tinha certeza. Sempre fez isso. Sempre guardou informações como uma advogada preparando um caso. Advogada imobiliária, para ser exata. Especializada em divórcios litigiosos envolvendo patrimônio. Que conveniente. Quando ela finalmente foi embora, deixando o cheiro de Poison e promessas vazias de vai ficar tudo bem, me peguei pensando em algo perturbador. Contei mentalmente. 13 brigas grandes nos últimos 2 anos. 13. E Fernanda apareceu em 12 delas, sempre com vinho, sempre com tempo sobrando, sempre com conselhos que pareciam apoio, mas nunca resolviam nada. Na verdade, piorava. Sempre piorava. Me levantei do sofá, peguei meu celular e abri o WhatsApp. Rolei as conversas antigas com Fernanda. Centenas de mensagens. Milhares. 10 anos de amizade digital. Comecei a ler as datas. Meu estômago se revirou. Cada briga grande com Tiago aconteceu depois de uma conversa longa com Fernanda. Cada uma. Sem exceção. A briga sobre ele ter chegado tarde? 2 dias depois que Fernanda comentou, homem que trabalha até tarde sempre tem desculpa pronta. A briga sobre a viagem de trabalho? 1 semana depois que ela disse, você confia nele sozinho em São Paulo?
A briga sobre a mensagem da colega? 12 horas depois que Fernanda perguntou: ele ainda fala com aquela arquiteta ruiva? Meu coração começou a bater mais rápido. Tinha que ser coincidência. Tinha que ser. Fernanda era minha dama de honra. Segurou meu buquê. Chorou no meu casamento. Fez um discurso lindo sobre amizade eterna. Mas aquela sensação no estômago não mentia. Aquele desconforto crescente que eu vinha ignorando há meses, empurrando para debaixo do tapete junto com as outras dúvidas, os outros medos. Fernanda sempre estava lá. Sempre presente demais. Conheci Fernanda Lopes em agosto de 2015, numa aula de História da Arte que nenhuma de nós queria estar. Ela, cursando Direito, mas precisando de créditos extras. Eu, no segundo ano de Design de Interiores, odiando teoria quando queria, era criar. Sentamos lado a lado, porque chegamos atrasadas. Rimos da mesma piada ruim do professor. Viramos amigas antes do intervalo. 10 anos de amizade. 10 anos inteiros. Ela estava lá quando tranquei a faculdade por 6 meses depois que minha mãe morreu. Estava lá quando voltei, quando me formei, quando abri meu próprio ateliê. Estava lá quando conheci Tiago, numa feira de arquitetura. Estava lá quando ele pediu minha mão. Estava lá, sempre lá, como uma sombra fiel que eu nunca questionei. Amizade que parecia sólida. Era assim que eu descrevia para outras pessoas. Sólida como granito. Sólida como os alicerces da casa que herdei da vovó Hilda. A casa. Sempre voltava para a casa. Lembrava perfeitamente do dia que levei Fernanda para ver a herança pela primeira vez. Dezembro de 2019, 3 meses antes do casamento. A casa estava um caixote abandonado. Infiltrações, fiação exposta, piso quebrado. Mas tinha estrutura boa, localização perfeita no batel, potencial gigante. Fernanda andou pelos cômodos vazios com uma expressão que na época interpretei como admiração. Tocou as paredes descascadas com reverência estranha. Mediu espaços mentalmente. Calculou valores que não perguntei. Essa casa é perfeita, Ju. Perfeita. Quando você terminar a reforma, vai valer uma fortuna. Se conseguir terminar, eu ri. Orçamento está apertado. Você vai conseguir. E quando conseguir, essa casa vai ser um sonho. Ela repetiu aquilo 3 vezes durante a visita. Um sonho. Meu sonho. Mas o jeito que dizia fazia parecer que era sonho dela também. Depois vieram os comentários sobre divórcio. Piadas no começo. Leves. Disfarçadas de humor negro entre amigas. Quando vocês se divorciarem, me avisa que eu compro essa casa, hein? Eu ria. Tiago ria. Fernanda ria mais alto, mais longa, como se a piada tivesse camadas que só ela entendia. Ela fez essa piada 7 vezes. 7. Contei quando comecei a revisar memórias naquela noite insone, depois da última briga. 7 vezes em 5 anos de casamento. Aumentando a frequência nos últimos 2 anos, sempre depois que terminamos a reforma cara que deixou a casa valendo R$1.200.000. Fernanda, advogada imobiliária, especializada em leilões judiciais, conhecendo cada brecha da lei de partilha de bens. Tendo contatos em todos os cartórios, em todas as varas de família da cidade. Quantas vezes ela ofereceu ajuda profissional quando eu ameacei divórcio? Quantas? Ju, se precisar de advogado, conheço os melhores. Amigos meus vão cuidar de você. Ju, em caso de separação, você tem direito a 50%. Mas se vender rápido, perde valor. Melhor negociar com comprador direto. Ju, casa em divórcio litigioso sempre vai para leilão, sempre sai barata. Investidor esperto compra por metade do preço. Por que uma amiga daria esses conselhos para quem não pediu? Por que plantaria essas ideias na cabeça de alguém vulnerável, triste, confusa? Me levantei da cama às 4 da manhã. Tiago dormia de costas para mim, aquela distância fria que se tornou normal. Fui até o escritório, liguei o computador, abri o backup da nuvem. WhatsApp permite recuperar conversas deletadas se você souber onde procurar. Eu sabia. Tinha ajudado uma cliente a fazer isso quando o ex-marido apagou provas de traição. Instalei o aplicativo recuperador. Inseri minhas credenciais. Esperei os arquivos carregarem. Meu coração batia tão alto que ouvia o pulso nos ouvidos.
2.347 mensagens recuperadas de conversas deletadas nos últimos 3 anos. Comecei a ler. A primeira me fez vomitar. Data: 23 de março de 2023, 2 anos atrás. Uma semana depois que terminamos a reforma da casa. Fernanda, para número não identificado. Ela finalmente acabou a reforma. Casa está impecável, avaliada em 1.200.000. Quando você acha que consigo comprar no leilão? Por quanto? Resposta: depende. Quanto tempo até ela pedir divórcio? Fernanda: trabalhando nisso. Ela é insegura, marido é orgulhoso, fácil de manipular os dois. Vomitei na lixeira do escritório. Vomitei até ficar vazia, até só sair bilha amarga que queimava a garganta. Mãos tremendo seguindo o mouse, rolando mais mensagens, mergulhando mais fundo no buraco. Data: 15 de junho de 2023. Fernanda para outro contato. Preciso de avaliação informal da casa da Júlia Carvalho. Rua tal, número tal, sem ela saber. Quanto vale em leilão judicial? Resposta: leilão de divórcio? Uns 700, 800 mil? Quer lance casado? Fernanda: quero. Quando o processo começar, te aviso. Processo. Ela estava planejando meu divórcio como quem planeja férias. Com datas, valores, estratégias. Continuei rolando. Cada mensagem era uma facada. Cada data provava premeditação. Data: 2 de setembro de 2023. Fernanda para número que reconheci. Outro advogado. Ela quase pediu divórcio ontem. Quase. Preciso pressionar mais. Sugestões? Resposta: planta evidência de traição. Funciona sempre. Fernanda: boa ideia. Ele deixa o carro na casa dela direto. Fácil. Meu estômago revirou novamente. Evidência plantada. As provas que eu encontrava e que Tiago jurava serem inocentes. O perfume no banco do carro, o brinco debaixo do tapete, a mensagem ambígua no celular dele que apareceu do nada. Plantadas. Todas plantadas. Data: 20 de outubro de 2023. Fernanda para o mesmo número não identificado do início. Plantei a prova no carro dele. Perfume francês caro que ela nunca usa. Deixei no banco do passageiro. Ela vai ver amanhã e surtar. Resposta: você é diabólica, ha ha ha. Fernanda: quero aquela casa. Faço o que for necessário. Li essa última frase 10 vezes. 10 vezes inteiras. Quero aquela casa. Faço o que for necessário. Minha dama de honra planejou meu divórcio para roubar minha casa. A pessoa que segurou meu buquê, que chorou no altar, que jurou amizade eterna. Estava sistematicamente destruindo meu casamento, manipulando minha insegurança, fabricando evidências, tudo para conseguir minha herança por uma fração do valor real. Continuei lendo porque precisava saber tudo. Precisava da verdade completa, por mais que sangrasse. Data: 3 de janeiro de 2024. Fernanda para grupo de WhatsApp deletado. 3 contatos. Alguém conhece fotógrafo discreto? Preciso de fotos comprometedoras. Montagem simples. Alguém respondeu com indicação. Fernanda agradeceu. As fotos. Aquelas fotos que apareceram no meu e-mail anônimo há 6 meses. Tiago supostamente com outra mulher num restaurante. Ele provou que estava em reunião de cliente naquele dia, provou com nota fiscal, com testemunhas. Mas a semente da dúvida já tinha germinado. A confiança já tinha rachado. Montagem. Tudo montagem. Data: 14 de abril de 2024. Fernanda para contato jurídico. Processo de divórcio litigioso demora quanto tempo? Cliente ansiosa aqui. Resposta: 8 meses a 1 ano. Por que a pressa? Fernanda: quero fechar negócio. Casa dos sonhos. Só falta ela assinar os papéis. Casa dos sonhos dela. Pesadelo meu. Tinha mais. Muito mais. Mensagens sobre como plantar desconfiança. Como sugerir terapia individual para me isolar de Tiago. Como indicar advogados que puxariam para o lado dela. Como transformar cada pequeno conflito conjugal em crise existencial. 2.347 mensagens. 2 anos de sabotagem sistemática. 2 anos de amizade envenenada. O sol começou a nascer. Tiago ainda dormia. Eu estava sentada no chão do escritório, celular na mão,
provas na tela, mundo desmoronando. Minha melhor amiga, minha dama de honra, a pessoa em quem mais confiei durante 10 anos, 10 anos inteiros, estava destruindo minha vida por ganância imobiliária. Tinha mais uma mensagem. A última, data de ontem. Fernanda para número desconhecido. Ela está no limite. Mais uma briga grande e ela pede divórcio. Estou preparada. Contato do leiloeiro confirmado. Proposta pronta. Só falta o empurrão final. O empurrão final. A briga de ontem. A mensagem inocente que eu transformei em acusação. Fernanda aparecendo 20 minutos depois, pontual como sempre, com vinho e veneno. Não foi coincidência. Nada nunca foi. Capítulo 4. A sabotagem sistemática. Passei o dia inteiro reconstruindo a linha do tempo da minha destruição. Tiago saiu cedo para a obra, ainda sem falar comigo direito. Melhor assim. Precisava processar aquilo sozinha antes de envolvê-lo. Peguei caderno e caneta. Velha escola. Escrever à mão ajudava a organizar pensamentos. Dividi a página em colunas. Data, incidente, envolvimento Fernanda. Primeira linha. Junho de 2023. Perfume no carro. Lembrava perfeitamente. Cheiro de Chanel número 5 impregnado no banco de couro do Civic preto do Tiago. Eu não usava Chanel. Nunca usei. Confrontei ele. Ele jurou que não sabia de onde veio. Brigamos por 3 dias. Mas lembrava também. 2 dias antes, Fernanda pediu carona. Disse que carro dela estava na revisão. Tiago buscou ela no escritório. Ela sentou no banco da frente. Ficou sozinha no carro por 10 minutos enquanto Tiago subia para pegar documentos. 10 minutos. Tempo suficiente para borrifar perfume caro e plantar desconfiança para meses. Segunda linha. Agosto de 2023. Brinco de pérola. Encontrei debaixo do tapete do carro. Brinco delicado, feminino, caro. Não era meu. Tiago não soube explicar. Disse que talvez fosse de alguma cliente que ele deu carona. Mas que cliente? Quando? Por que não mencionou? Brigamos. Fernanda apareceu com vinho. Sugeriu que eu procurasse advogado. Plantou o nome de conhecido dela, especializado em divórcio litigioso, mas revisando memórias. Fernanda tinha brincos idênticos, usava direto. Eu mesma elogiei uma vez. Ela disse que eram de família, herança da mãe. Coincidência? Ou mais uma semente envenenada? Terceira linha. Outubro de 2023. Mensagem ambígua. Apareceu no celular de Tiago enquanto ele estava no banho. Número não salvo. Mensagem. Obrigada por tudo ontem, foi especial. Meu coração disparou na época. Confrontei ele molhado ainda, toalha na cintura, confusão no rosto. Ele não sabia do que eu estava falando. Checamos juntos. Número era de código de área de São Paulo. Ele ligou de volta. Caixa postal genérica. Brigamos por semanas. Ele trocou o número de celular para provar inocência. Eu continuei desconfiada. Mas agora, relendo as mensagens deletadas, Fernanda mencionou plantar mensagem exatamente 3 dias antes daquilo. Mencionou ter contato que faz chip clonado. Chip clonado. Mensagem fantasma. Sabotagem digital. Quarta linha. Janeiro de 2024. Fotos no e-mail. E-mail anônimo. Fotos de Tiago num restaurante italiano com mulher morena. Ângulo suspeito. Aparência de intimidade. Meu mundo desmoronou. Tiago provou alibi. Estava em reunião com cliente naquele horário. Cliente confirmou. Nota fiscal confirmou. Mas fotos existiam. Fotógrafo discreto. Montagem simples. Fernanda pagou por aquilo. Fernanda orquestrou minha humilhação. Continuei preenchendo o caderno. 15 incidentes em 2 anos. 15. Cada um envolvendo acesso de Fernanda. Ao carro, ao celular, à casa, à minha cabeça. Ela sempre oferecia ajuda. Sempre pedia favores pequenos que davam acesso. Posso usar seu banheiro? Posso pegar água na cozinha? Deixa eu te ajudar a organizar. Acesso para plantar, para sabotar, para destruir. Pior ainda, revisei conversas dela comigo. Conselhos que pareciam apoio, mas eram veneno puro. Júlia, homem que trabalha até tarde sempre tem desculpa pronta. Plantando desconfiança. Júlia, você confia nele sozinho em viagem? Plantando paranoia. Júlia, casamento que precisa de terapia já está morto.
impedindo reconciliação. Júlia, você merece alguém que te valorize. Sugerindo que Tiago não valia a pena. Cada frase calculada, cada palavra escolhida para corroer, nunca para construir. Amiga verdadeira ajuda a resolver. Fernanda só fazia piorar. Paralelo cruel. Outras amigas sugeriam comunicação. Fernanda sugeria separação. Outras incentivavam terapia de casal. Fernanda incentivava advogado. Outras falavam em perdão. Fernanda falava em traição. Sistemático, metódico, planejado. Peguei o celular. Precisava testar teoria. Precisava confirmação final antes de agir. Mandei mensagem para Tiago. Precisamos conversar hoje à noite. Sobre nós. Sobre tudo. Ele respondeu em segundos. Tá tudo bem? Tô preocupado. Só precisamos conversar. Te amo. Mentira piedosa. Não íamos conversar sobre problemas reais. Íamos encenar problema falso. Íamos armar cilada para quem estava caçando nosso casamento há 2 anos. Liguei para Tiago. Expliquei tudo. Mostrei mensagens. Ouvi silêncio pesado do outro lado. Depois ouvi choro. Tiago chorando. Meu marido orgulhoso, forte, arquiteto sério, chorando porque descobriu que foi manipulado também. Ela mandava mensagem para mim, Ju, falando que você era controladora, que você tinha ciúmes doentio, que eu merecia alguém mais leve. Triangulação. Palavra que terapeuta tinha usado. Terceiro criando conflito entre dois. Fernanda manipulava nós dois. Jogava um contra o outro. Colhia os pedaços do casamento destruído. Vamos pegar ela. Tiago disse com voz rouca. Vamos acabar com isso hoje. Combinamos tudo pelo telefone. Tiago voltaria às 7 da noite. Brigaria comigo alto, com janelas abertas. Eu gritaria também. Encenar conflito convincente. 7h15 da noite, começamos o show. Eu não aguento mais essa desconfiança, Júlia. Não aguento. Desculpa se eu não confio quando você some por horas sem avisar. Mentira planejada. Ele tinha avisado. Estava na obra o dia inteiro, com localização compartilhada. Mas precisava soar real. Bati porta. Simulei choro alto. Tiago bateu mão na mesa. Vizinhos deviam estar ouvindo. Fernanda certamente estava. Cronômetro ligado. 15 minutos depois, campainha tocou. Pontual como sempre. Fernanda com 2 garrafas de vinho, cara preocupada, cheiro enjoativo de Poison já invadindo a entrada. Ju, eu ouvi de longe. Tá tudo bem? Não, Fê. Não tá. Nada tá bem. Deixei ela entrar. Gravador de áudio escondido no vaso de plantas. Celular no modo avião, gravando vídeo discreto apoiado na estante. Tiago ficou no quarto, conforme combinamos. Fernanda serviu vinho sem pedir permissão. Sentou no sofá como dona. Olhou ao redor da casa com aquele brilho que agora eu entendia. Cobiça. Conta tudo. O que ele fez dessa vez? Dessa vez. Como se Tiago sempre fizesse algo. Como se ele fosse sempre culpado. Fê, eu não aguento mais. Não aguento esse casamento. Quero o divórcio. Olhos dela brilharam. Tentou disfarçar com preocupação falsa, mas vi. Vi o lampejo de vitória. Você tem certeza? É uma decisão grande. Tenho. Acabou. Preciso de advogado. Você pode me indicar? Fernanda se inclinou para a frente. Pegou minha mão com aquele toque que sempre pareceu carinhoso, mas agora parecia possessivo. Conheço o melhor. Dr. Marcelo, especialista em divórcio litigioso. Vai cuidar direitinho de você. E a casa? Como funciona? Pausa calculada. Fernanda respirou fundo, organizando resposta. Em divórcio, casa vai para a partilha. Geralmente vendem e dividem valor. Mas se vocês não entrarem em acordo, vai para leilão judicial. Leilão? Perde valor? Muito. Casa que vale 1 milhão pode sair por 700, 600. Depende de quem está no lance. Que horror! E se eu quiser vender direto? Para alguém conhecido? Evita leilão? Fernanda mordeu isca com força. Pode sim. Inclusive conheço comprador interessado. Pode liquidar rápido, sem burocracia. Te poupa sofrimento. Sério? Quem? Investidor. Trabalho com ele em vários casos. Paga bem, fecha negócio rápido. Você quer que eu fale com ele? Quero. Quanto antes, melhor. Fernanda pegou o celular. Digitou mensagem ali mesmo, na minha frente, achando que estava ajudando a amiga em crise. Não sabia que estava confessando o crime.
Pronto. Ele vai avaliar informal amanhã. Deve fazer oferta na semana que vem. Oferta de quanto? Casa no divórcio sempre sai barata, Ju. Você sabe disso. Mas pelo menos resolve rápido. Uns 800, talvez. 800 mil. 400 mil a menos que o valor real. Diferença que iria direto para o bolso de Fernanda como comissão. Ou pior, como lance próprio disfarçado. Fernanda, você está de olho nessa casa há quanto tempo? Pergunta saiu sem filtro. Ela piscou confusa. Como assim? Você sempre faz piada sobre comprar minha casa quando eu me divorciar. Sempre. É piada, Ju. Só piada. É? Porque parece que você está esperando meu divórcio há anos. Silêncio pesado. Fernanda colocou taça de vinho na mesa. Olhou para mim diferente, calculando resposta. Você está estressada, não sabe o que está dizendo. Sei exatamente. Sei que você planta evidências. Sei que fabrica brigas. Sei que quer minha casa. Ela ficou branca. Literalmente branca. Cor sumindo do rosto, mãos tremendo. Você está louca. Louca? Ou finalmente acordada? Peguei celular. Mostrei prints das mensagens recuperadas. Uma por uma. Data, texto, prova. Fernanda empalideceu mais ainda. Levantou devagar. Voz saiu trêmula. Você invadiu minha privacidade? Você invadiu minha vida, meu casamento, minha confiança. Tiago saiu do quarto nesse momento. Fernanda pulou de susto. Olhou entre nós dois, percebendo a armadilha. Gravamos tudo, Fernanda. Tiago disse friamente. Confissão sobre comprador, sobre leilão, sobre manipulação, tudo gravado. Reproduzi áudio da conversa de minutos atrás. Voz dela cristalina. Casa no divórcio sempre sai barata. Conheço comprador interessado. Estou de olho há anos. Não tinha dito exatamente isso. Editei mentalmente, mas ela não negou. Ficou parada, presa, sabendo que acabou. Vocês não entendem, sussurrou. Vocês têm tudo, tudo. Eu mereço ter algo também. Então conquista, Fernanda. Não destrói. Ela saiu correndo. Deixou vinho, deixou bolsa, deixou dignidade. Saiu da minha casa, da minha vida, carregando o peso da verdade exposta. Mas não tinha acabado. Aquilo era só começo. Marquei sessão emergencial com doutora Helena na manhã seguinte. Terapeuta de casal que tínhamos consultado meses atrás, mas desistimos porque Fernanda disse que casamento que precisa terapia já está morto. Mais uma manipulação que agora fazia sentido. Doutora Helena nos recebeu no consultório aconchegante dela, cheiro de lavanda, luz suave. Sentamos juntos no sofá bege. Tiago segurou minha mão pela primeira vez em meses sem tensão, sem desconfiança. Unidos contra inimigo comum. Obrigada por me receberem com urgência, comecei. Descobrimos algo grave. Contei tudo. Mostrei mensagens recuperadas. Expliquei cronologia de sabotagens. Revelei gravação de Fernanda confessando interesse na casa. Falei por 40 minutos sem parar. Doutora Helena ouvia, anotava, assentindo com expressão que misturava profissionalismo e horror. Quando terminei, ela suspirou fundo. O que vocês descreveram tem nome técnico: triangulação patológica. Terceiro elemento inserindo-se sistematicamente em relacionamento diádico com objetivo de destruição para ganho pessoal. É comum? Tiago perguntou. Mais do que imaginam. Geralmente acontece com sogras, ex-parceiros, às vezes amigos. Mas esse caso é particularmente grave por tempo de premeditação e frieza calculista. Doutora Helena abriu pasta. Começou a revisar anotações das sessões anteriores que tivemos. Vejam aqui. Na primeira sessão, vocês mencionaram que a amiga comum sempre estava presente nas crises. Eu sugeri limites. Vocês ignoraram. Segunda sessão. Falaram de evidências de traição que nunca se confirmavam. Sugeri investigar fonte dessas evidências. Vocês focaram em culpar um ao outro. Terceira sessão, Júlia. Você cancelou porque sua amiga disse que terapia ia piorar tudo. Fechei olhos. Todas as bandeiras vermelhas que ignoramos. Todos os alertas que Fernanda desviou. Doutora Helena, ela mandava mensagem para mim também, Tiago revelou. Falando que Júlia era controladora, instável, que ciúmes dela eram doentios, que eu merecia alguém mais leve, mais fácil. Clássico.
Doutora Helena concordou. Manipulação bilateral. Ela jogava vocês um contra o outro, amplificando inseguranças individuais. Júlia, suas inseguranças sobre abandono, já que perdeu mãe cedo. Tiago, suas sobre liberdade, já que teve relacionamento controlador antes. Sabia tudo. Fernanda sabia cada fraqueza nossa. 10 anos de amizade me fazendo confiar, compartilhar, revelar vulnerabilidades. Ela arquivou cada informação como munição para a guerra futura. O que fazemos agora? Perguntei. Primeiro, restaurar confiança entre vocês. Cada conflito que tiveram nos últimos 2 anos foi contaminado por interferência externa. Precisam revisitar essas brigas com lente nova. Entender que não lutavam um contra o outro, mas contra a manipulação de terceiro. Passamos próxima hora fazendo exatamente isso, revisando cada briga grande. Briga sobre viagem de trabalho? Fernanda tinha plantado dúvida dias antes. Briga sobre chegar tarde? Ela sugeriu que Tiago estava evitando casa. Briga sobre dinheiro? Ela comentou que ele gastava demais. Briga sobre filhos? Ela disse que ele não queria compromisso. Cada conflito tinha digital dela. Cada crise carregava veneno que ela injetou. Vocês percebem o padrão? Doutora Helena perguntou. Fernanda nunca sugeria solução. Sempre amplificava problema. Amigo verdadeiro ajuda a resolver. Sabotador ajuda a destruir. Tiago apertou minha mão. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi homem que amava há 7 anos, que escolhi casar, que construiu casa comigo. Homem que Fernanda quase conseguiu tirar da minha vida. Eu sinto muito, ele disse com lágrimas. Por duvidar, por brigar, por não ver o que estava acontecendo. Eu também. Ela manipulou nós dois. Mas acabou. Acabou agora. Doutora Helena sorriu. Primeiro sorriso genuíno da sessão. Vocês têm casamento forte. Base boa. O que aconteceu foi ataque externo, não falha interna. Com o trabalho, vão superar isso mais fortes. Saímos do consultório abraçados, mas tinha a etapa que precisava acontecer antes de seguir em frente. Confronto final. Público. Irreversível. Marquei jantar para sexta-feira à noite. Restaurante italiano no centro. Chamei Fernanda por mensagem fria, direta. Precisamos conversar. Você, eu e Tiago. 7 da noite. Restaurante Bela Vita. Ela respondeu com reticências. Tentou recusar. Insisti. Disse que era sobre resolver as coisas civilizadamente. Mentira completa. Não ia ter nada de civilizado. Chegamos primeiro. Mesa redonda no fundo, canto discreto, mas não privado. Queria testemunhas. Queria que ouvissem. Fernanda chegou 15 minutos atrasada. Roupa de trabalho, salto alto, cabelo preso. Cara de quem dormiu mal. Viu Tiago ao meu lado e parou. Calculou se deveria virar e sair. Decidiu encarar. Sentou devagar. Pediu água. Garçom trouxe cardápios. Ninguém olhou. Fernanda, comecei com voz calma que escondia furacão interno. Você sempre me apoiou tanto nesses 10 anos todos. Por que será? Ela engoliu seco. Não respondeu. 10 anos de amizade, 10 anos inteiros. Você estava lá em cada momento importante. Faculdade, formatura, casamento, reformas. Sempre presente, sempre oferecendo ajuda. Por que tanta dedicação? Porque somos amigas, ela murmurou. Amigas? Tiago riu seco. Amigas não destroem casamento por interesse financeiro. Peguei celular, coloquei em cima da mesa. Abri pasta com prints organizados cronologicamente. Quer ver timeline da sua sabotagem? Começa em março de 2023. Primeira mensagem sobre comprar minha casa em leilão. Mostrei print. Fernanda empalideceu. Junho do mesmo ano. Você perguntando a avaliação informal da casa, sem eu saber. Outro print. Mãos dela tremeram. Setembro. Você recebendo sugestão de plantar evidência de traição no carro do Tiago. Mais um. Ela fechou olhos. Outubro. Você confirmando que plantou perfume no banco. Calculando quando eu ia surtar. Fernanda abriu boca. Fechou. Não tinha defesa. Janeiro de 24. Você procurando fotógrafo para fazer montagem. Fotos falsas do meu marido com outra. Júlia, eu posso explicar? Explica então. Voz saiu alta. Mesas vizinhas olharam. Não me importei.
Explica como você fabricou 2 anos de evidências falsas. Explica como você mandou mensagem anônima no celular dele. Explica como você manipulou cada briga nossa. Lágrimas escorriam no meu rosto agora. Raiva, dor, traição, tudo misturado. Você foi minha dama de honra, Fernanda. Segurou meu buquê, fez discurso lindo sobre amizade eterna. E enquanto isso planejava destruir meu casamento por uma casa? Por dinheiro? Peguei celular novamente. Reproduzi áudio da conversa gravada dias antes. Voz dela cristalina no restaurante. Casa no divórcio sempre sai barata. Conheço comprador interessado. Pessoas nas mesas ao redor escutavam sem disfarçar. Garçom parou de anotar pedidos. Fernanda explodiu. Bateu mão na mesa. Olhos vermelhos, voz rouca. Você tem tudo, Júlia. Tudo. Marido, casa linda, carreira bem-sucedida, herança da avó. Eu tenho o quê? Apartamento alugado, carreira estagnada, sozinha sempre. E daí? Tiago interrompeu. E daí que você inveja? Trabalha para conquistar, estuda, cresce. Não destrói quem te chamou de irmã por 10 anos. Você não entende como é. Ela chorou. Vocês nunca vão entender. Ver ela com tudo que eu sempre quis. Tudo. Então para de ser amiga, gritei. Para de fingir, desaparece, mas não sabota, não envenena, não destrói. Mostrei último print, e-mail dela para leiloeiro. Data da semana passada. Proposta de lance casado. Valor exato. R$700 mil. 400 mil a menos que valor real. Você ia roubar minha herança, casa que minha avó deixou com tanto amor, que reformei com tanto suor, que construí memórias com meu marido. Ia roubar por metade do preço usando contatos escusos. Fernanda não negou mais. Curvou cabeça. Chorou. Mas não era arrependimento. Era frustração de plano fracassado. Você poderia ter trabalhado, Fê. Poderia ter pedido ajuda honesta. Poderia ter sido amiga de verdade. Eu teria te ajudado a crescer. Mas escolheu destruir. Escolheu trair. Levantei. Tiago também. Deixamos dinheiro na mesa para a água que ela pediu. Mais do que necessário. Não quero te ver nunca mais. Nunca. Vou processar por danos morais. Vou expor para cada pessoa que conhecemos. Vou denunciar para a OAB por uso antiético de posição profissional. E vou garantir que você nunca, nunca mais destrua a vida de ninguém. Saímos do restaurante. Deixamos Fernanda chorando sozinha. Público olhando com julgamento, garçom constrangido. Mas não tinha acabado. Faltava a exposição completa. Sábado de manhã. Café forte, laptop aberto, mãos firmes. Tiago ao meu lado. Íamos fazer isso juntos. Abrimos grupo de WhatsApp da faculdade. 53 pessoas. Amigas, colegas, conhecidos de 10 anos. Fernanda estava lá. Sempre esteve. Digitei mensagem longa. Contei tudo. Timeline de sabotagem, prints organizados, áudio gravado, provas indiscutíveis. Escrevo isso como alerta. Cuidado com quem dizem ser amigas. Fernanda Lopes, que muitas aqui conhecem, passou 2 anos sabotando sistematicamente meu casamento para comprar minha casa em leilão por preço baixo. Plantou evidências falsas de traição, fabricou conflitos, manipulou nós dois. Tudo documentado, tudo provado. Dividindo para que ninguém mais seja vítima. Anexei PDF com provas. 27 páginas. Cronologia completa. Mensagens, áudios transcritos, prints datados. Apertei enviar. Reações começaram em segundos. Emojis chocados. Mensagens privadas, ligações. Fernanda saiu do grupo em 5 minutos, mas mensagens privadas chegavam. Outras amigas contando experiências similares. Júlia, ela fez isso comigo também. Plantou dúvidas sobre meu noivo. Sugeria separação direto. Ela comentava minha casa com brilho estranho. Agora entendo. Ofereceu ajuda jurídica quando briguei com meu marido. Empurrava divórcio. Padrão. Fernanda tinha outras vítimas. Outras mulheres que ela tentou manipular. Eu só era alvo principal porque minha casa valia mais. Liguei para a advogada. Doutora Patrícia, especialista em danos morais. Contei tudo. Mostrei provas. Caso sólido, ela disse. Temos dano moral comprovado, sofrimento psicológico, tentativa de fraude,
Uso antiético de profissão regulamentada. Vou preparar processo. Enquanto isso, entrei no site da OAB. Formulário de denúncia ética. Anexei mesmas provas. Expliquei. Advogada usando contatos profissionais para manipular divórcio e lucrar com leilão. OAB respondeu em 48 horas. Processo ético aberto. Investigação iniciada. Semana seguinte, encontrei Clara na cafeteria, amiga de faculdade que Fernanda também tentou manipular. Conversamos por horas. Ela ofereceu comprar meu apartamento quando eu me separei, Clara revelou. Preço bem abaixo do mercado. Disse que estava me ajudando, que divórcio era urgente. Você vendeu? Quase. Meu irmão advogado revisou papéis e barrou. Disse que era golpe. Quantas outras Fernanda tentou enganar? Quantas conseguiu? Postei versão resumida no Instagram. Sem nomes, mas com alertas. Amigas tóxicas existem. Invejas disfarçadas existem. Confiem nos instintos. Protejam seus casamentos. Não todo conselho vem de lugar puro. Post viralizou. 1000 comentários em 2 dias. Mulheres compartilhando histórias de sabotagem. Homens revelando manipulação sofrida. Dor coletiva, cura compartilhada. Semana depois, a advogada de Fernanda ligou. Proposta de acordo extrajudicial. Minha cliente reconhece erro. Quer evitar exposição maior. Propõe acordo. Indenização de R$30.000, termo de não contato, sem admissão pública de culpa. Não. Respondi imediatamente. 50.000. Termo perpétuo de não contato. Carta pública de retratação. Suspensão voluntária da OAB por 6 meses. Minha cliente não vai aceitar. Então nos vemos no tribunal. Tenho provas para ganhar muito mais. 2 dias depois ligaram novamente. Fernanda aceitou. Transferência de R$50.000. Termo assinado. Nenhum contato, nenhuma aproximação, restrição perpétua. Carta publicada nos grupos sociais. Admissão de comportamento inadequado, pedido de desculpas genérico. OAB aplicou advertência pública. Nome dela manchado permanentemente no cadastro. Olhei para a foto antiga. Casamento, 5 anos atrás. Fernanda como dama de honra, vestido lilás que ela mesma escolheu, buquê de hortênsias nas mãos, sorriso radiante. Aquele sorriso agora parecia sinistro, envenenado, como se ela já soubesse, já planejasse, já esperasse o momento de atacar. Deletei a foto. Deletei todas. 342 fotos com Fernanda ao longo de 10 anos. 10 anos inteiros de mentiras fotogênicas. Tiago entrou no escritório, colocou mão no meu ombro. Valeu a pena? Expor assim? Valeu. Outras mulheres precisavam saber. Outras vítimas precisavam de voz. E precisavam mesmo. Nas semanas seguintes, 3 mulheres entraram com queixas formais na OAB contra Fernanda. Casos similares. Manipulação de divórcios. Ofertas suspeitas de compra. Conflitos fabricados. Padrão sistemático de predação. Conselho de Ética da OAB convocou audiência. Fernanda foi suspensa temporariamente. 6 meses sem poder advogar. Reputação destruída. Carreira manchada permanentemente. Parte de mim sentiu pena. Pequena, minúscula parte. A menina de 23 anos que conheci na faculdade não era monstro. Mas a mulher de 32 que tentou roubar minha vida? Essa merecia consequências. Recebi mensagem anônima 2 semanas depois. Número desconhecido. Você destruiu minha vida. Espero que esteja feliz. Fernanda. Reconheci o estilo, a vitimização, a incapacidade de aceitar responsabilidade. Bloqueei o número. Não respondi. Não tinha mais nada para dizer. Acordo judicial estabelecia. Nenhum contato. Ela violou em 2 dias. Informei a advogada. Multa aplicada. R$10.000 adicionais. Fernanda desapareceu depois disso. Apagou redes sociais. Mudou de cidade segundo rumores. Alguns diziam São Paulo, outros Porto Alegre. Não investiguei. Não me importava mais. O que importava era a reconstrução. Minha. Do Tiago. Nossa. 1 ano depois. Outubro de 2025. Aniversário de 6 anos de casamento. Sentamos na varanda da casa. Reformada novamente. Não por necessidade, mas por renovação simbólica. Pintamos paredes de cinza suave.
Trocamos sofá onde Fernanda sentou tantas vezes. Limpamos energia, como vovó Hilda dizia. Tiago segurava minha mão. Terapia de casal todas as semanas por 8 meses. Aprendemos comunicação direta. Aprendemos validar emoções sem acusar. Aprendemos que casamento saudável não precisa de terceiros para resolver conflitos. Você acha que vamos ficar bem? Ele perguntou. Estamos bem. Já estamos. Verdade. Casamento estava mais forte. Paradoxo cruel. Sabotagem de Fernanda nos forçou a crescer. Crise nos uniu, em vez de destruir. Não tivemos mais brigas grandes. Pequenos conflitos, claro. Normais. Mas resolvíamos conversando, não acusando. Procurávamos entender, não vencer. Círculo social mudou. Fiz triagem brutal de amizades. Cortei quem era tóxico. Mantive quem era autêntico. Qualidade sobre quantidade. Conheci Marina numa palestra sobre design sustentável. Arquiteta paisagista, divorciada recentemente, reconstruindo vida também. Viramos amigas devagar, com limites claros, com honestidade brutal. Você tem medo de confiar de novo? Ela perguntou numa tarde de café. Tenho, mas não vou deixar que uma pessoa ruim me impeça de encontrar pessoas boas. Marina concordou. Contou a história dela. Melhor amiga que espalhou mentiras depois do divórcio, tentando ficar com o ex-marido. Traição diferente, dor similar. A gente reconhece agora, ela disse. Bandeiras vermelhas, inveja disfarçada, apoio que é sabotagem. Verdade. Desenvolvi radar. Percebia quando alguém torcia contra em vez de torcer por. Quando o conselho vinha de lugar contaminado, quando a amizade escondia a agenda, limites claros, palavra-chave da reconstrução. Não permitir que ninguém interferisse no meu casamento. Não compartilhar conflitos conjugais com qualquer pessoa. Não aceitar conselhos não solicitados sobre divórcio. Tiago fez o mesmo. Bloqueou quem mandava mensagem duvidosa. Cortou quem falava mal de mim. Protegeu nosso casamento como fortaleza. Casa valia 1,5 milhão agora. Mercado imobiliário subiu. Reforma nova agregou valor. Fernanda teria pago 700 mil. Perdeu oportunidade de 800 mil de lucro. Ganância dela custou mais do que imaginou. Usamos dinheiro da indenização para a viagem. Europa, 3 semanas. Segunda lua de mel. Paris, Roma, Barcelona. Reconstruímos memórias. Criamos histórias novas sem sombras do passado. Voltamos diferentes, mais fortes, mais unidos, mais seletivos. Sentados na varanda naquela noite de aniversário, olhei para Tiago. Realmente olhei. Vi homem que escolhi. Homem que escolheu lutar comigo em vez de desistir. Homem que foi manipulado também, mas permaneceu. Sabe o que aprendi? Falei devagar. Minha dama de honra não queria minha felicidade. Queria meus bens. Queria minha vida. Mas não conseguiu porque escolhi lutar. Escolhemos lutar. Valeu a pena? Toda dor, toda exposição? Valeu. Porque agora sei reconhecer a amizade verdadeira. Sei a diferença entre quem torce por mim e quem torce contra meu casamento. Tiago me puxou para abraço. Cheiro dele, calor dele, segurança dele. Real, verdadeiro, nosso. Nem toda inveja vem de estranhos, ele murmurou. Às vezes vem de quem sorriu nas suas fotos de casamento. Exatamente. Lição mais dolorosa, mas mais necessária. 3 meses depois, recebi mensagem de Clara. Fernanda tinha sido vista em Porto Alegre, trabalhando como consultora imobiliária, não mais advogada. Nome manchado demais para continuar na advocacia. Parte de mim quis saber mais. Pequena parte curiosa, mórbida. Resistir tentação. Fechei mensagem. Não respondi. Fernanda era passado, ciclo encerrado. Foquei no presente. Casa linda, casamento saudável, amizades autênticas, limites respeitados. 1 ano e meio depois da exposição, engravidei. Gravidez planejada, desejada, celebrada. Tiago chorou quando viu o teste positivo. Eu também. Pensamos em nomes. Hilda, se fosse menina, em homenagem à vovó. Pedro, se fosse menino, nome que Tiago sempre amou. Decoramos quarto do bebê juntos. Pintamos de amarelo suave. Montamos berço. Enchemos de esperança e recomeços. Gravidez trouxe reflexões. Que tipo de mãe seria? Que valores ensinaria?
Como proteger meu filho de pessoas tóxicas? Decidi. Ensinaria limites cedo. Ensinaria que a amizade verdadeira constrói, não destrói. Ensinaria que inveja existe, mas não precisa ser aceita. Ensinaria que cortar pessoas tóxicas é força, não fraqueza. Nasceu menina. Hilda Carvalho Silva. Olhos escuros como os meus, cabelo crespo como o do pai. Perfeita. Nossa, limpa de mágoas passadas. Olhando para ela nos primeiros dias, pensei em Fernanda. Última vez que pensei. Última vez que permiti que o nome dela ocupasse espaço na minha mente. Fernanda perdeu tudo querendo o que não era dela. Perdeu amizade, reputação, carreira, dignidade. Tudo por ganância, por inveja, por escolhas ruins. Eu ganhei tudo protegendo o que era meu. Ganhei casamento mais forte, amizades verdadeiras, filha linda, paz de espírito. Mensagem final. Não para Fernanda, mas para quem precisa ouvir. Amizade tóxica existe. Inveja disfarçada de apoio existe. Sabotagem sorridente existe. Reconheça, corte, proteja-se. Nem todo mundo que sorri nas suas fotos quer seu bem. Alguns querem seus bens. Aprenda a diferença. Salve sua vida. Salve seu casamento. Salve sua paz. Valeu cada lágrima, cada confronto, cada exposição, porque do outro lado da dor tinha reconstrução, tinha verdade, tinha liberdade. E tinha eu, finalmente livre, finalmente inteira, finalmente cercada só de quem realmente torce pela minha felicidade.